Bom dia, pessoal do 8º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Para isso, vamos fazer a correção da atividade anterior. Gostaria de parabenizar que todos estão fazendo atividade em dias e quem não está fazendo, vamos começar a fazer, pessoal, porque as atividades, além de serem a frequência de vocês, elas também são pontos para a nota, tá certo? Então, vamos fazer a correção da atividade da aula anterior. A atividade do dia 7 de outubro, tá certo? Primeira questão. De que é composto o sistema endócrino? De glândulas endócrinas. 2. O termo endócrino indica que as secreções produzidas são liberadas fora do corpo ou dentro do corpo? Dentro do corpo. Essa palavra endócrino significa dentro do corpo. Terceira, o que são hormônios? Substâncias produzidas e liberadas em pequenas quantidades no sangue ou em outros fluidos corporais. Quarta, relacione corretamente. Hipófise, conhecida como glândula mestra. 2. Tireoide, secreta os hormônios de tiroxina T4 e triiodotirona, o T3. 3. Suprarrenais, produz adrenalina. E 4, pâncreas, produz insulina e glucagon. Então, de cima para baixo, pessoal, a sequência fica 2, 4, 1, 3, tá bom? E quinta, quais as funções do corpo humano que são controladas em conjunto pelo sistema nervoso e o sistema endócrino? Crescimento, velocidade do metabolismo, absorção de nutrientes, produção de leite nas lactantes e o desenvolvimento sexual, tá certo? Então a gente termina a nossa correção agora e vamos seguir com o nosso conteúdo. Como eu disse para vocês, o sistema endócrino a gente trabalharia em duas partes. Na semana passada a gente viu a primeira parte e nessa semana nós vamos ver a segunda parte. Para iniciar, nós vamos relembrar a função das glândulas, porque na outra aula eu acabei não falando muito para não ficar muita coisa na outra aula. Então, como a gente já viu na atividade, a hipófise, ela é considerada a glândula mestra, por quê? Porque ela produz hormônios que vão regular todas as outras glândulas e que vão ser importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo. Ela produz o hormônio do crescimento, que é responsável pelo crescimento. Ela produz também o hormônio da prolactina, que é responsável para produzir leite nas mulheres que amamentam, certo? Então, e ela produz também o hormônio antidiurético, que promove a reabsorção de água nos rins. Então, é uma glândula extremamente importante. Não é à toa que leva o nome de glândula mestra, tá certo? E ela é controlada pelo sistema nervoso. A glândula tireoide, ela é responsável para produzir os hormônios, como a gente já viu, tiroxina T4 e triiodotirona, o T3. As glândulas paratireoide, elas são responsáveis pela produção do hormônio calcitonina, que controla a quantidade de cálcio no sangue. E as suprarrenais, elas vão ser responsáveis para produzir a adrenalina, que é um hormônio que é produzido em situações de perigo pelo nosso corpo, para que a gente possa reagir àquele perigo e fugir daquele perigo e livrar-se daquele mal eminente, tá certo? A adrenalina é conhecida como o hormônio das aventuras, daquelas atividades esportivas de muita aventura, porque dizem que produz muita adrenalina. Então, a adrenalina está ligada a isso, está ligada à aventura, à agitação pelo corpo, mas em termos biológicos é definido como isso. É um hormônio que é produzido para situações de fuga, em que a gente esteja em perigo e o corpo precise fugir, certo? E o pâncreas, como a gente já viu, ele é uma glândula mista, ele tem como principal função produzir insulina e glucagon, que vão manter o nível de glicose estável no corpo, no nível ideal para o corpo, tá certo? Então agora nós vamos finalizar falando sobre a saúde do sistema endócrino. Então, quando a gente produz um hormônio em excesso ou deixa de produzir um hormônio, ou quando esse hormônio não é absorvido pelas nossas células, aí o nosso sistema endócrino apresenta o que a gente chama de disfunções hormonais, que essas disfunções hormonais é como se fossem as doenças do sistema endócrino, mas a gente não dá o nome de doenças, a gente dá o nome de disfunções hormonais. E vão acontecer quando a gente produz pouco ou muito hormônio ou quando ele não é absorvido pelas células, tá certo? As disfunções hormonais são muitas, já que nós temos várias glândulas, nós temos muitos hormônios, mas o livro de vocês trata de hipertiroidismo, hipotiroidismo e diabetes.
O que é o hipertireoidismo? É um aumento na produção de hormônios pela glândula tireoide, tá certo? E esse aumento, essa produção excessiva vai causar como principais sintomas insônia, que é dificuldade para dormir, taquicardia, que é aumento dos batimentos cardíacos, emagrecimento acentuados e olhos arregalados, que a gente chama de exoftalmia, e o tratamento pode envolver cirurgias, medicamentos, a administração de iodo radioativo, porque o iodo é um dos elementos que ajuda na questão do tratamento dessa doença, do hipertireoidismo, que é o excesso de produção de hormônios pela glândula tireoide. É por isso que o sal de cozinha, aqui no Brasil, existe uma lei que faz com que todo o sal de cozinha ele já venha com iodo, já para evitar esse tipo de doença. Por isso você pode olhar, todo sal de cozinha tem assim, sal moído e iodado, porque ele tem iodo para prevenir esse tipo de doença, tá certo? E o hipotireoidismo é uma diminuição na produção de hormônios pela glândula tireoide. E isso vai causar ganho, os principais sintomas são ganho de massa corporal, embora o apetite permaneça normal ou se torne menor que é o habitual, cansaço e sonolência. E o tratamento pode incluir a ingestão do hormônio tiroxina, não é isso? E o diabetes? O diabetes é uma doença causada pelo excesso de glicose no sangue. A glicose é fundamental para a nossa sobrevivência. Nós precisamos ter glicose no nosso sangue, que é a famosa açúcar no sangue. Nós precisamos ter, nós não podemos ter em excesso. Então, quando essa glicose fica alta no sangue, aí a gente diz que a gente tem a diabetes, tá certo? Nós temos dois tipos de diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é quando as células do corpo passam a consumir as próprias células que vão absorver a insulina. Geralmente é aquela diabetes que a pessoa já nasce com ela, certo? E também tem muito fator genético por trás. E a diabetes tipo 2 é aquela que é causada pelo sedentarismo, que é a falta de atividade física, a obesidade, que é a quantidade de peso em excesso, e também que tudo isso pode ser gerado por uma má alimentação, uma alimentação que tenha muitos doces. Então a pessoa pode desenvolver a diabetes, ficar com a insulina alta no sangue. O tratamento vai ser feito com medicamentos, redução do açúcar nos alimentos, né? E muitas vezes com o uso da insulina, que são aquelas injeçõezinhas que a pessoa aplica para poder baixar a glicose no sangue, certo? Os sintomas da diabetes são, deixa eu ver aqui, os sintomas vão ser a sede, uma sede excessiva, aumento da frequência de urinar, vai no banheiro várias vezes, uma fadiga, que é um cansaço, e um aumento do apetite, a pessoa passa a comer desesperadamente. As pessoas que têm diabetes, elas também podem ter problemas de visão, dificuldade na cicatrização de feridas e doenças cardiovasculares. Então a diabetes é uma doença bastante séria e para evitar a gente tem que não comer muito doces, evitar o excesso de doce. Óbvio que vez ou outra a gente vai comer doce, mas evitar o excesso de doces, fazer atividade física e evitar não ficar muito com peso muito acima do ideal. Tá certo? Então, pessoal, são essas as disfunções hormonais. Vou postar a atividade, vocês já sabem, devem copiar as perguntas no caderno, resolver, mandar a foto para mim no PV, ou no meu PV ou no nosso grupo de ciências, no máximo até na próxima quarta, que é a nossa próxima aula. Lembrem-se que as frequências são as atividades são frequência e nota, então por isso não deixem de fazer. E qualquer dúvida é só me chamar no meu PV ou no nosso grupo de ciências. Estou disponível de 7 até às 5. Tchau e um abraço para todos vocês.